Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atualização monetária. A atualização monetária ela tem a função jurídica de recompor as perdas inflacionárias e de gerar algum ganho de capital por conta do pagamento em atraso de uma certa dívida. Então, por hipótese, uma pessoa devedora deve pagar uma dívida em certo momento, em determinada data, não o faz e esse atraso gera, especificamente o atraso, um prejuízo específico à parte credora, justamente porque a dívida não foi paga no momento devido. Quando no futuro esta dívida vier a ser paga pela parte devedora, o valor devido deve ser atualizado monetariamente. Para quê? Para que este prejuízo, estas perdas sofridas pela parte credora, sejam reparadas pela parte devedora. A atualização monetária ela é composta de dois fatores. De um lado, a correção monetária, de outro, os juros moratórios. Eles se destinam a funções jurídicas diversas. A correção monetária, ela se presta a recompor perdas inflacionárias acumuladas em determinado período. No caso, o período entre a data em que a dívida deveria ter sido paga e o momento em que a dívida foi efetivamente paga. Já os juros moratórios, eles se destinam a gerar um ganho de capital. Os juros moratórios, num linguajar mais coloquial, eles geram enriquecimento, o que não faz a correção monetária. Vamos falar um pouquinho aqui de um e de outro. Bem, a correção monetária, como falei um pouco, ela se destina a recompor as perdas inflacionárias. A correção monetária, ao final da sua aplicação, não gera enriquecimento à parte credora, muito embora nominalmente o valor seja acrescido. Mas esse acréscimo, ele se destina apenas a recompor a inflação acumulada no período. Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos supor que determinada pessoa deveria pagar em certa data R$1.000 à parte devedora. Esses R$1.000, no momento em que a dívida deveria ser paga, suponhamos, seria suficiente para comprar 1.000 laranjas. O que acontece? A pessoa devedora não paga a dívida no momento ajustado e só o faz um ano depois. Vamos imaginar que a inflação acumulada no período fosse, por hipótese, de 10%. O que é que acontece? Fazendo um cálculo aproximado aqui, ao final de um ano, para a pessoa credora comprar as mesmas 1.000 laranjas, ela não seria suficiente a ela os R$1.000. Se ela um ano depois chegasse com os mesmos R$1.000 para comprar laranjas, ela não sairia da feira com 1.000 laranjas, ela sairia com menos laranjas. Para comprar as mesmas 1.000 laranjas um ano depois, ela precisaria de R$1.100. A inflação acumulada no período foi de 10%. Pois bem, a correção monetária a ser aplicada será exatamente de 10%, justamente para recompor as perdas inflacionárias de forma tal que a parte credora, mesmo um ano depois, neste nosso exemplo, consiga comprar as mesmas 1.000 laranjas que compraria no caso de a pessoa devedora ter pago a dívida no momento ajustado. No Brasil, nós temos alguns índices de correção monetária. Os mais utilizados, os que têm maior aceitação na nossa prática civil, são o IPCA, que é calculado pelo IBGE, e o IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o primeiro momento da atualização monetária é a aplicação da correção monetária, ou seja, nós vamos recompor o valor de uma determinada dívida. Em um segundo momento, com o resultado desta operação, nós vamos aplicar os juros moratórios. Os juros moratórios, falamos no começo, eles se destinam a gerar um ganho de capital. Os juros moratórios, eles enriquecem. Os juros moratórios, eles podem ser pactuados convencionalmente. Então, em determinado contrato, nós podemos prever lá juros moratórios de 0,5% ao mês, por exemplo, de forma tal que um ano depois nós teríamos, por aplicação de um juro simples, e isso seria objeto de um outro vídeo, falado sobre a lei de usura e as limitações que a lei de usura impõe nos juros moratórios nas relações civis de pessoas que não participam do sistema financeiro nacional, mas vamos supor que esses juros moratórios fossem de 0,5% ao mês. A aplicação de juros simples após 12 meses, após um ano, daria um total de 6%. Se a dívida inicial era lá de R$1.000, corrigido monetariamente, daria R$1.100, aplicando 6%, nós teríamos aí 6% em cima de 1.100, nós teríamos R$66, de forma tal que o valor devido por esta pessoa devedora no momento do efetivo pagamento, um ano depois, seria lá de R$ 1.100.
1.166,00. Esse seria o resultado da operação, tanto da correção monetária quanto dos juros moratórios. Percebam que com R$ 1.166,00, a pessoa credora conseguiria ir à feira e sairia com mais do que 1.000 laranjas. Ela sairia com as 1.000 laranjas com base nos R$ 1.100, o valor corrigido monetariamente, com a recomposição da inflação acumulada no período pela aplicação dos índices de correção monetária, mais R$ 66,00 pelos juros moratórios. Então ela teria ali 1.000 laranjas mais algumas. Essas mais algumas seria um enriquecimento, um ganho de capital advindo da aplicação dos juros moratórios. A lei brasileira, o artigo 406 do Código Civil, ele diz que na hipótese de as pessoas não terem estipulado convencionalmente uma taxa de juros moratórios, serão aplicados os juros legais, que são os juros que seriam devidos dos impostos, dos tributos devidos à fazenda pública. No caso, em termos mais diretos, há um entendimento prevalecente nos tribunais brasileiros de que os juros legais atualmente no Brasil, eles são exatamente os juros previstos na taxa Selic. A taxa Selic, ela prevê ali a aplicação dos juros moratórios, dos juros legais, desculpa, ou seja, os juros que, em não tendo sido previstos convencionalmente pelas pessoas, a lei brasileira, o Código Civil, já prevê a sua aplicação desses juros legais. Então, atualmente nós temos aí a taxa de juros em queda, os juros têm caído, têm se mantido num patamar mais ameno. Por fim, nós podemos dizer que a taxa Selic, ela é a aplicação, ela é a taxa de juros legais no Brasil, mas na sua composição também já há correção monetária, de forma tal que, se você quiser fazer a atualização monetária de um valor com a aplicação da taxa Selic, não seria adequado você aplicar a correção monetária pelo IGPM ou pelo IPCA e, na sequência, aplicar a taxa Selic. Isso porque, na composição da própria taxa Selic, já há a reposição de perdas inflacionárias. Então, se você for atualizar monetariamente um valor com a taxa Selic, basta a sua aplicação, pois lá já haverá tanto a correção monetária quanto a aplicação dos juros moratórios. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma com a compreensão do assunto e no futuro nós vamos falar de um outro vídeo, talvez aí sobre a lei de usura. Obrigado.